Amados irmãos, amadas irmãs, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de segunda-feira. Estamos aqui iniciando o nosso encontro do Evangelho Diário. Estamos também iniciando mais uma semana que nos reunimos aqui diariamente com a bênção de Deus para juntos acolhermos os doces ensinos do Evangelho segundo o Espiritismo e também da obra 50 anos depois. Sejam todos muito bem-vindos. Eu também vou deixar aqui as nossas palavras de carinho para os nossos irmãos que nos acompanham ao longo do dia. O nosso boa tarde, o nosso boa noite para todos os nossos irmãos. Sintam-se acolhidos, sintam-se envolvidos pelo eterno amor de Jesus por todos nós. Meus amados irmãos, é com muita alegria que estamos aqui iniciando o nosso momento junto. E juntos hoje vamos também convidar a Jesus para estar presente aqui conosco, para que Jesus possa nos abençoar, nos amparar, nos conceder a força também para os dias difíceis. Que possamos, meus irmãos, hoje e ao longo destes novos dias, desta nova semana, unir em nosso coração toda a nossa força, toda a nossa fé, toda a esperança que temos dentro da nossa alma, para vencermos dia após dia. Lembremos que se estamos passando por um momento de tempestade, um momento de dificuldade em nossa vida, lembremos que a tempestade passa e que o sol vai aparecer, o sol retornará, o céu irá abrandar. Depois de toda a tempestade, chega o céu límpido e calmo. Assim é em nossa vida. Às vezes a gente enfrenta esses momentos de tempestade, de incertezas, de coisas inesperadas que chegam para todos nós. Mas paciência, meus irmãos. Os dias mais calmos, mais brandos chegarão. E com muita força venceremos. Meus amados irmãos, são com essas palavras que hoje nós iremos iniciar o nosso último encontro, unindo a nossa obra 50 anos depois, já estou com ela aqui, com o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós que nos reunimos aqui por mais de 40 dias para juntos mergulharmos nas páginas desta obra. Hoje nós chegamos no final da história. Hoje nós chegamos no último capítulo desta obra, meus amados irmãos, e foi com muita alegria que a gente partilhou a cada dia aqui juntos. Foi com muita alegria que a gente abriu o coração para entender um pouco mais essa obra, para unir ela com o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não tenho dúvidas que, assim como eu, muitos irmãos que estão aqui presentes estão finalizando aqui a obra junto conosco, modificados em algo interiormente. A nossa visão mudou. Algo dentro de nós recebeu uma inspiração ali para enxergar um pouquinho diferente a vida, os ocorridos, a nossa jornada, a nossa caminhada na estrada terrena. Então, é uma obra que inspirou o nosso coração para mudança. Então hoje, meus irmãos, nós iremos aqui fazer o nosso último encontro dessa obra, mas, meus irmãos, lembremos que amanhã, às 7h30 da manhã, ainda continuamos juntos aqui com o nosso Evangelho Diário. Amanhã nós iremos iniciar uma nova obra. Uma obra da querida benfeitora espiritual Joana de Ângeles. E nós descobriremos amanhã que obra será essa. E eu já deixo adiantado que é um livro muito especial que irá abordar para todos nós temas da atualidade. Temas, meus irmãos, que irão de encontro a muitos problemas e desafios que a gente passa no dia a dia.
E Joana de Ângeles vai clarear o nosso olhar, Joana de Ângeles vai nos esclarecer e estaremos sempre aqui também unindo, trazendo o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, meus irmãos, amanhã nós iniciaremos uma nova obra. E também lembremos que nesta semana, no domingo, meus irmãos, nós iniciamos o nosso estudo de Paulo e Estevão. Meus irmãos, olha, domingo às 7h30 da noite, deixemos aí já marcado. Domingo, 7h30 da noite, estarei aqui junto com o nosso querido irmão André e também junto com Jorge Elahá, meus irmãos, para juntos darmos início na obra Paulo e Estevão. O nosso querido Jorge Elahá vai nos conceder essa honra, ele que é uma inspiração para todos nós, ele que as palavras que ele partilha tocam o nosso coração. É o exemplo para todos nós. Nosso querido Jorge Elahá, ele estará conosco em alguns encontros. Neste primeiro, ele vai nos dar essa honra também. Depois, eu e o André, nós iremos dar sequência e o Jorge estará em alguns dias aqui conosco, nós iremos avisando. E lembremos que é um momento de estudo. Então, nós convidamos a todos a estarem com a gente. Nós iremos manter essa didática de ir contando a história, passando ponto a ponto, para a gente mergulhar mesmo em cada detalhe do livro Paulo e Estevão. Então, a gente vai passar capítulo a capítulo, mas nós também iremos conversar, refletir, trazer pontos de estudo, mesmo na nossa pequenez aqui, mesmo na nossa pequenez moral, nós iremos, meus irmãos, trazer esclarecimentos para todos nós. Então, nós convidamos para a gente estar presentes no domingo, às 7h30 da noite, aí estaremos dando sequência nas obras de Emmanuel. Mas, meus irmãos, vamos retornar aqui para o nosso encontro de hoje. Chegamos no último capítulo da obra 50 anos depois. E hoje eu tenho um convite especial para todos os irmãos. Eu irei abordar aqui um pouquinho alguns pontos que mais realçou o nosso olhar neste último capítulo para a gente encerrar a história juntos. E no final, eu gostaria de partilhar aqui algumas perguntas, alguns comentários também de alguns irmãos que estão nos acompanhando aqui diariamente com a obra 50 anos depois. Nós selecionamos algumas perguntas, alguns comentários ao longo dos vídeos que a gente foi partilhando. Então a gente reservou e aí eu irei ler aqui esses comentários, também comentar um pouquinho, trazer um pouquinho mais de esclarecimento, de reflexão. Então na parte final a gente vai partilhar aí os comentários de alguns irmãos. Bom, meus amados irmãos, vamos para o último capítulo. Ontem a gente refletiu que a nossa querida irmã Célia, essa alma, esse espírito que é exemplo para todos nós, retornou para a pátria espiritual. E no último capítulo, Emmanuel nos reserva os detalhes do que irá acontecer no mundo espiritual com essas almas, com esses espíritos. Esses espíritos que passaram por essa história, que a gente viu a caminhada deles aqui na Terra, que a gente viu as escolhas deles terrenas. Emmanuel vai abrir para nós alguns detalhes de como ficou a situação deles na pátria espiritual. E eu achei magnífico isso e de grande ensinamento para nós, porque foi interessante a gente analisar a conduta, escolhas durante a vida terrena e ver depois como isso reflete na chegada de um espírito na vida espiritual. Porque muitos irmãos, equivocadamente, ainda pensam o seguinte: eu posso viver aqui na Terra, fazer tudo o que eu quiser, fazer qualquer escolha,
E aí, quando eu passar pro lado de lá, quando eu morrer na carne, digamos assim, aí as coisas tranquilizam. Eu vou chegar do lado de lá, vai estar tudo tranquilo. Tudo que eu fiz vai ser esquecido. E aí lá as coisas vão se melhorar, eu vou ficar bem, vou me iluminar. Ah, meus irmãos, muitos ainda pensam assim. Que podia fazer tudo o que quisesse aqui na Terra. Os caminhos mais desviados, que aí passou pro lado de lá, tudo ia ficar tranquilo. Mas nós sabemos que as coisas não são assim. E esse último capítulo da história é nos revelado isso. Que a nossa condição, lá no estado da erraticidade, lembremos que o estado da erraticidade é o intervalo das nossas reencarnações, quando a gente está lá na pátria espiritual. Lembremos que a nossa condição lá, meus irmãos, é reflexo da nossa conduta aqui na matéria. Se a gente cultivou o mal, se a gente não empenhou tempo de valor para nos melhorar, se a gente ficou pegado nas coisas materiais, fizemos maldade, desviamos caminho, prejudicamos a nossa vida, prejudicamos a vida do próximo, quando a gente adentra na pátria espiritual, estaremos ainda nessa vibração. E para lá iremos para um local, digamos assim, não um local circunscrito, mas a nossa condição lá vai ser reflexo disso que a gente fez. Então não teremos tanta tranquilidade assim, pelo contrário, perturbação, peso na consciência, devido às atitudes que a gente teve na Terra. Por isso, meus irmãos, eu digo que muitas vezes nós carregamos esse medo. Ah, eu tenho medo de morrer, eu tenho medo de deixar a vida material. Fato é que a gente às vezes não tá tão preparado assim para deixar aqui a matéria. Mas contra o medo de deixar a vida material, trabalhemos o nosso melhor dia após dia. Encerremos cada dia na nossa vida pensando: hoje eu fiz o meu melhor no caminho do bem. Hoje eu utilizei bem o meu tempo para Deus. Hoje tudo que eu fiz para Deus. Até as coisas materiais que eu tinha que resolver, eu fiz com Deus no pensamento. Hoje eu fui útil no caminho do bem. Eu não tô falando de tarefas grandes, não. Eu tô falando de qualquer coisa que a gente fizer no nosso dia. A gente colocar a gota de amor, de caridade, de fé, estar com Deus nos pensamentos. E aí a nossa consciência fica mais tranquila. A gente não fica com medo de passar para a pátria espiritual. Porque aí pensemos, bom, fizemos o nosso melhor. Se o nosso tempo na Terra ele chegar, bom, a gente fez o melhor que podia. E iremos para lá com essa colheita do bem que a gente cultivou. Então, se a gente ainda carrega esse receio muito grande, eu digo que o receio de deixar a vida material, todos nós temos um pinguinho lá no fundo, sim. Mesmo sabendo da eternidade. A questão é que muitas vezes nós temos um medo que paralisa. Medo que paralisa. Esse aí a gente tem que ficar mais atento. Então, se a gente tiver esse medo que paralisa, medo extremo de morrer, de deixar a pátria aqui terrena, meus irmãos, trabalhemos dia após dia. Pensemos no hoje. Nos preocupemos com o hoje, em fazer o nosso melhor, tranquilizar a nossa consciência em Deus, trabalhar a nossa fé. Isso nos fortifica para a gente tranquilizar interiormente de que, se for o nosso último dia, meus irmãos, fizemos o nosso melhor no caminho do bem. E não há o que temer na hora que chegar do lado de lá, pois cultivamos o bem. Aí a gente vai com o coração mais tranquilo. Mas, meus amados irmãos, vamos continuar aqui a história. Emmanuel vai trazer para todos nós o olhar de como eles vão chegar na pátria espiritual. Mas tem uma coisa interessante no início desse capítulo. Quando Célia, ela desencarna, os irmãos ali do mosteiro irão preparar ali, né, os últimos dias dela, como que ficou a situação, o corpo, né, a matéria, como vai proceder depois. E os irmãos do mosteiro irão descobrir neste momento a verdade. Eles irão descobrir que
Célia não é irmão Marinho. Célia não é homem, mas é uma mulher. E descobrindo a verdade, eles também irão descobrir todas as mentiras que fizeram de calúnia contra Célia. E quando eles descobrem isso, eles percebem como a vida de Célia foi santificante. Foi uma vida santa. O quanto ela fez o que ela podia nas condições dela para viver o bem. Então a gente está num momento da história que todos descobrem a verdade sobre Célia. Não ficam com raiva, não ficam revoltados, mas compreendem a vida santificante que ela teve. Inclusive, descobrem todas aquelas mentiras que o dono lá, quer dizer, que a filha do dono da hospedaria inventou, falando que a criança era do irmão Marinho. Eles descobrem tudo, meus irmãos. E aí sim, eles admiram a Célia. Admiram a abnegação e o devotamento dela. Isso foi o que aconteceu aqui na Terra, na visão terrena. Mas e agora no mundo espiritual? Meus amados irmãos, Célia chegará na pátria espiritual. Calma, serena, porque a vida dela foi cultivar o bem. A vida dela foi de auxílio, de ajuda ao próximo. Ela viveu o amor, viveu a humildade. Então ela adentrou lá mais tranquila. Emmanuel nos conta, eu até reservei esse pedacinho aqui para nós, que Célia ela foi para um mundo superior. Que de todos os personagens aqui, Célia foi para um mundo superior, onde lhe foi concedida a tarefa de velar pela evolução dos seus entes bem-amados. Então Célia ela vai para um mundo superior e nós temos o esclarecimento de que um mundo superior é um mundo mais tranquilo, mais sereno, onde já há mais felicidade, onde o bem já reina, de mais tranquilidade. Essa é a esfera que a Célia vai após desencarnar. E lá ela recebe a tarefa, o trabalho, mostrando que o espírito, a gente adentra na pátria espiritual, a gente continua com as nossas tarefas, buscando evoluir, trabalhar no bem, e Célia vai trabalhar no bem lá. Ela chegando lá, ela vai conseguir a tarefa de auxiliar os entes amados dela. Olha que benefício que ela recebeu, meus irmãos. E eu achei isso muito bonito porque muitos irmãos espirituais nossos têm receio de deixar a região terrena, digamos assim, após desencarnar. Porque ficou alguém que amava muito, um ente muito querido, ficam com receio de seguir a vida no plano espiritual por medo de deixar aqueles que amaram. Como que eles vão ficar? Como que eles serão cuidados? E, meus irmãos, é importante termos esclarecidos uma coisa. Quando a gente desencarna, ficar agarrado aqui nas coisas materiais apenas nos limita, principalmente em auxílio àqueles que amamos. Por isso a importância da gente prosseguir, da gente caminhar, da gente ir lá no mundo espiritual não ficar agarrado às coisas aqui da Terra, não. A gente caminhar, buscar uma esfera espiritual, trabalhar, para a gente conseguir também benefícios lá para ajudar aqueles que ficaram. Então, quando a gente aceita que a gente desencarnou, a gente vai para o caminho ali, para a condição, aceita a condição que estamos, trabalha no bem lá, nós vamos aurindo também forças para ajudar os que ficaram. Então é partindo, é seguindo a nossa jornada que a gente ganha força para auxiliar aqueles que ficam. É importante a gente pensar nisso. E Célia faz justamente isso. Só que Emmanuel vai trazer para nós também o que aconteceu com os outros espíritos. E eu gostaria até de ler aqui para nós, porque ele vai falar o seguinte: que de todo o grupo nós temos Cláudia, Lólio e também Fábio e Silano. Então nós temos os quatro, lembremos, Cláudia,
Lólio, Silano e Fábio. Esses 4 foram para regiões espirituais inferiores. Eles estavam em regiões espirituais mais sombrias, devido ao que eles cultivaram aqui na Terra. A história toda a gente viu a conduta desses 4. Cláudio o tempo todo calúnia, mentiras, fazendo mal, desejando mal. O pensamento de Cláudia, o nosso pensamento, ele também cria a nossa condição. Pensamento é força criativa. Cláudia, a todo momento, só com pensamento negativo, só com pensamento mal para com o outro, só querendo tirar vantagem. E ainda no final da vida faz aquelas escolhas, não é mesmo? De vingança. Cláudia, então, vai colher uma situação mais inferior, um local, digamos assim, mas não circunscrito, uma esfera mais sombria. Lólio, a mesma coisa. Silano, nos últimos minutos, assassinou alguém. E Fábio também cultivou muita maldade. Então, os 4, devido às escolhas terrenas, vão para regiões inferiores, meus irmãos. Bom, nós temos aqui também Euvídio, o que aconteceu com Euvídio. Em esferas mais elevadas teremos Euvídio, junto de quantos lhe foram familiares. Inclusive Ciro estará lá com ele. Repousavam do trabalho, esforçando-se em conjunto por fixar as bases espirituais, se preparando para o futuro. Então, numa esfera um pouco melhor, digamos assim, mais elevadas, nós temos Euvídio, os familiares de Euvídio, e Ciro ali também está, em condições um pouco melhores. E nós sabemos que foram almas que, durante a jornada terrena, foram almas que tiveram um erro aqui ou outro erro ali, não tiveram uma vida perfeita, porque nenhum de nós aqui na Terra é perfeito ainda. Então foram almas que erraram, mas é interessante. Eles tinham ali, né, eles conseguiram trabalhar no coração a humildade, os ensinos de Jesus, os ensinos do bem, e aproveitaram o tempo deles, depois de se abrir para o caminho do bem, para se modificarem, para se buscar praticar o bem. E isso é muito bonito porque nos mostra o seguinte: Euvídio, ele fez certas coisas muito delicadas aqui na Terra, coisas complicadas, a gente viu aqui na história. Mas quando ele abriu o coração para Jesus, ele abriu verdadeiramente. Então os pensamentos dele começou a mudar. A vibração dele começou a mudar. Começou a ficar mais elevada. E isso refletiu na hora que ele chegou no plano espiritual. Então ele foi para uma esfera mais alta, mesmo tendo certos tropeços aqui na vida. Só que isso não isenta ele de ter que vir e pagar também o que ele fez. As coisas que ele cultivou, que foi meio desviado do caminho do bem. Então, por isso, Emmanuel vai nos esclarecer, já caminhando para o final, que essas almas irão se reunir no plano espiritual para poder planejar uma nova reencarnação. Porque eles precisarão aprender a se perdoar. Esse núcleo de espíritos, eles têm os laços, estão entrelaçados e precisam aprender a se perdoar. Então, no plano espiritual é muito bonita essa parte, eles se reúnem todos para poder enxergar como que eles podem ter uma reencarnação juntos, ou a possibilidade de estar na Terra novamente, com o intuito de se perdoar. Como que eles se reuniriam? Será que será uma nova família? Qual será a relação de um com o outro para que esse perdão ele floresça? Ele aconteça e o ódio, tudo que aconteceu de errado seja esquecido. Inclusive os irmãos de região sombria, Cláudia, Fábio, estarão nesse núcleo conversando como que eles irão
se perdoar. E ali eles já tentam começar a se perdoar. É importante, no próprio mundo espiritual, eles já começam a trabalhar esse perdão. E é bonito porque nos faz pensar algo, que conosco também é assim. O núcleo familiar que nós estamos hoje não é ao acaso. Tem um propósito. Então imaginemos que talvez, isso não é certeza, mas talvez pensemos, será que a gente encontrou com esses espíritos que a gente reencontra aqui na Terra, lá no plano espiritual? A gente se comprometeu em perdoar, a gente se comprometeu em fazer um trabalho no bem, e a gente reencarna na mesma família, com esse propósito. Por isso eu digo, os laços de família, os laços de sangue têm uma importância muito grande, pois são espíritos que algo tem que cumprir juntos. Algo temos que cumprir. Meus amados irmãos, assim eu encerro a história. Assim eu encerro o último capítulo para todos nós, com esse grupo de espíritos no plano espiritual, vendo a possibilidade, como que poderão ali aprender a se amar, esquecer o que aconteceu, enxergar de uma forma diferente, se olharem de uma forma diferente, se perdoarem. Assim a gente encerra a história, meus amados irmãos. Agora eu vou convidar todos para a gente continuar aqui e juntos passarmos por algumas perguntas, alguns comentários de alguns irmãos. Eu já deixo aqui o nosso grande abraço a todos os irmãos que nos acompanharam todos os dias aqui, todos os irmãos que estiveram conosco, com muita paciência, com muito carinho. Meus irmãos, foi com muito amor que a gente teceu esses dias. E eu começo aqui os nossos comentários, só para a gente esclarecer. Foi ao longo dos nossos encontros, tem comentário aqui de vídeos dos 50 anos depois, mais lá do início, do meio, do final. Então a gente fez uma mescla de todos. Eu irei começar aqui com a nossa querida irmã Raquel Teixeira. Raquel que está conosco em todos os evangelhos diários, a Raquel que faz comentários tão bonitos, tão belos, está com a gente aqui todas as manhãs. A Raquel comentou assim: bom dia, a vingança só leva sofrimento, dor e acumulação de karmas. Até amanhã. Raquel, minha querida irmã, as suas palavras sempre muito sábias, muito esclarecedoras. Destacamos aqui o seu comentário hoje, que foi justamente em dos nossos encontros que a gente falava muito sobre vingança, sobre um momento da história que estava tendo muita vingança. E aí eu aproveito esse comentário da Raquel para dizer: a vingança, ela diz aqui, ó, a vingança só leva ao sofrimento, dor e acumulação de karmas. E é verdade. A vingança não nos conduz a lugares melhores. A vingança não nos conduz a relações saudáveis. A vingança só traz sofrimento primeiro para a nossa vida. E essa história dos 50 anos depois, a gente vê esse desejo de vingança em todo instante na história, dos atos pequenos aos atos grandes. A gente vê desejo de vingança numa calúnia, numa mentira que é inventada. Aí como que o outro vai reagir com essa calúnia, aí vem com aquele desejo de vingança. Ao mesmo tempo ali a gente vê mortes por desejo de vingança. E o que acumulou no final? A Raquel colocou aqui pra gente karmas, dívidas. Dívidas. Porque agora a gente vê que lá no plano espiritual eles vão precisar retornar. Porque nutriram tanto ódio em certas relações, e isso é colocado na história, que precisarão se perdoar. Não conseguiram cumprir muito bem certas relações na caminhada terrena. Por isso a gente tem que aproveitar a nossa jornada para a gente debitar o que tem que debitar, não acumular ódio, não acumular raiva, resolver o que a gente puder resolver nessa existência para a gente caminhar mais tranquilo. Muito obrigada, Raquel, pelos seus comentários, por esse comentário. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Agora eu vou dar sequência aqui
Vou trazer para nós um comentário que está em um dos vídeos mais recentes nossos, no comentário da nossa querida irmã Adriana Matos, que também está conosco em todos os evangelhos diários. Um grande abraço, nossa irmã. E a Adriana, ela coloca assim para todos nós: bom dia, meus irmãos, paz e luz a todos nós. Ana, o que aconteceu com a irmã e o cunhado de Célia? Eles tiveram filhos? Souberam que Célia era o irmão Marinho? E a criança que ela cuida, o filho da moça da venda, era Ciro também? Essa criança também desencarnou? Irmã Adriana, eu vou até dar continuidade aqui no seu comentário, nas suas perguntas, mas eu vou retornar aqui para a gente respondendo ponto a ponto. Acho que essas dúvidas de Adriana são dúvidas de todos nós também. O que aconteceu com os outros personagens da história? Bom, Adriana e a todos os meus irmãos, a primeira pergunta: o que aconteceu com a irmã e o cunhado de Célia? Eles tiveram filhos? Irmã Adriana, Emmanuel, ele narra um pouquinho da história da irmã de Célia, Euvídia, e do cunhado também de Célia. Só que a gente não destacou muito os trechos dessa parte que Emmanuel coloca, a gente focou um pouquinho mais em Célia, talvez por isso pode ter surgido essas dúvidas. Mas Emmanuel nos esclarece que a irmã de Célia e o cunhado, eles vão ter uma vida tranquila, uma vida serena, eles irão prosseguir com a vida deles. Euvídia, meus irmãos, depois que ela se casa, ela muda-se e aí ela vai seguir com a vida dela. Emmanuel não adentra muito nos detalhes do que acontece com ela, mas nós temos no final ela, Euvídia, e o esposo cuidando de Euvídio. Então a gente tem Euvídia, a filha, cuidando do pai. Ela tem um coração bondoso. Ela é muito serena, muito calma. Então, ela cuida do pai dela nos últimos dias. Ela que ajeita as coisas para ele viajar, para encontrar com o irmão Marinho, que é Célia. Inclusive, eles sabem a verdade. O cunhado conta depois o que aconteceu, o encontro com ela. Então, tudo é apaziguado. Eles descobrem o que acontece. Outra pergunta foi aqui, que a Adriana faz: souberam que Célia era o irmão Marinho? Sim, isso é revelado para todos. E a criança que Célia ela cuidava, a filha da moça da venda, era Ciro também? Sim, Adriana e a todos os meus irmãos. Emmanuel, ele destaca isso para nós nos últimos capítulos, que essa criança que Célia recebe nos braços, essa segunda criança na história, era também o espírito de Ciro, e eu já adianto aqui, a criança também desencarnou. A criança, ela vai viver alguns anos com Célia e depois retornará para a pátria espiritual. E é nesse momento que Célia fica muito triste, porque, como se diz, é como se fosse um segundo filho que ela tinha também perdido, assim, não vou falar perdido, mas retornado para a pátria espiritual. E aí Célia vai ficar muito sentida, e aí é aquele momento na história que nós temos Quinéio, o avô de Célia, explicando para ela, assim, abrindo o véu da visão assim espiritual das coisas e explicando que era uma necessidade do espírito de Ciro ter essas encarnações mais curtas, porque ele tinha tido certas condutas em existências anteriores e necessitou passar por encarnações curtas. Olha, ele teve duas muito curtinhas, para realmente valorizar a vida dele, aprender a valorizar. E inclusive a Adriana comenta aqui no final: eu ouvi esse livro no audiolivro e achei a música que as crianças cantam muito linda. Se você puder amanhã, recita a letra dessa música que é tão linda. Gratidão a Ana e a todos do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias. Olha, a Adriana mandando um abraço para toda a nossa equipe da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga. Bom, irmã Adriana, tem uma coisa que muito bonita que eu achei, que você colocou que ouviu esse livro por audiobook.
E meus irmãos, nós temos na internet audiolivros disponíveis para todos nós. Então, às vezes, se não há possibilidade de lermos o livro, se não há, às vezes, o tempo, muitas vezes, a gente pode ouvir o livro. Olha que recurso maravilhoso para todos nós. Então, muito bem lembrado aqui o audiolivro, temos disponível na internet. E Adriana, realmente, no final, quando Célia vai desencarnar, as crianças cantam uma música tão linda para ela. E eu vou deixar aqui a música no final, vamos combinar assim. No final, colocarei aqui, vou ler para todos nós a letra dessa música. Bom, agora eu vou passar aqui para a pergunta o comentário, na verdade, da nossa querida irmã Bruna Loreta. A Bruna também está com a gente aqui, sempre reunida conosco. Só para lembrar, meus irmãos, hoje, como é o nosso último encontro da obra, a gente vai estender um pouquinho mais. É o nosso encontro de fechamento, a gente que teve com a família aqui todos os dias. Então eu convido para a gente se manter aqui um pouquinho mais, hoje em especial, porque a gente vai trazer os comentários de muitos irmãos aqui. Bom, agora então a Bruna Loreta. A Bruna fez um comentário muito bacana, ela diz assim, bom dia, feliz ano novo, ela comentou num vídeo que saiu nosso de ano novo, e aí no final ela diz assim, que busquemos vivenciar os ensinos do Cristo, lembrando que algumas não serão fáceis, mas lembremos de Nestório, de Silano e de Célia, como exemplos dos cristãos que seguiram Jesus. Meus amados irmãos, eu destaquei aqui esse comentário da Bruna porque é algo para a gente buscar vivenciar mesmo nesse novo ano que se inicia. Lembremos de vivenciar os ensinos do Cristo. Mas ela coloca que muitos ensinos não serão fáceis. E é verdade. Eu digo que a gente fala do Evangelho. E eu me incluo nisso. E a gente ainda erra. E a gente ainda tropeça. A gente fala das palavras de Jesus, estuda, lê, e ainda erra, e ainda tropeça. E ainda temos dias ruins, e ainda temos dias que erramos, mas o importante é a gente, após o erro, tentar se melhorar, aprender, humildemente buscar melhorar. Então, Bruna, seu comentário foi muito feliz. Foi muito sábio, realmente. Lembremos de vivenciar os ensinos do Cristo, mas não será fácil. Mas ela coloca, lembremos desses personagens da história que vivenciaram tão belamente os ensinos do Cristo. Que se esforçaram para isso, mesmo não sendo ainda perfeitos. Bom, gostaria de partir aqui para um próximo comentário da nossa querida irmã Joana Dark Silva. Joana Dark também está com a gente aqui todos os dias no Evangelho Diário. A Joana Dark Silva, ela irá comentar assim, muito bom dia. Essa parte da reflexão muito me emociona, porque eu já tive 2 filhos que estão na pátria espiritual e eu tenho muita saudade deles. Gratidão. A Joana comentou isso para nós. Foi justamente... Ela comentou isso aqui pra gente, ela partilhou esse pedacinho da vida dela com a gente, justamente em um dos vídeos nossos da história em que Célia, ela vê o retorno para a pátria espiritual do segundo filho dela. Então Célia já tinha passado por um momento de luto, de despedida de uma criança, e ela passa isso pela segunda vez na história. Um momento que não é fácil. Então, neste vídeo, exatamente, a Joana Dark Silva comenta que emocionou muito, porque ela também já teve 2 filhos que partiram para a pátria espiritual. E eu digo, meus irmãos, que Joana Dark, sinta-se abraçada por todos nós. Sinta-se envolvida pelo nosso amor. Nós agradecemos as suas palavras. Queria dizer, Joana, que a saudade fica como a gota daquele amor que está vivo em nosso coração. Aqueles que retornam para a pátria espiritual sempre irão deixar a gota da saudade
como a assinatura do amor que nós temos eternamente por eles. Essa saudade que se lembra com felicidade deles. Essa saudade que se lembra com carinho. Porque aqueles que partiram, eles jamais vão ser substituídos aqui. A gente pode ter novos filhos, ter outros filhos, mas o lugar deles estará sempre presente. Um filho não substitui outro. Uma perda a gente não substitui colocando outra coisa no lugar. Mas a gente aprende a reconstruir a vida. A gente aprende a vivenciar, sabendo que eles continuam a caminhada do lado de lá. E que por pensamento a gente consegue ainda se manter sempre com esse amor vivo com eles. Com pensamento, com a oração. E que por lá eles zelam também por nós. Então eu aproveitei esse comentário da Joana d'Arc para também trazer um pouquinho dessas palavras para todos nós. Meus amados irmãos, eu queria também trazer aqui um comentário de Eliana Tavares. Eliana, que também está sempre com a gente aqui, a nossa querida irmã. Bom dia, Eliane. Ela comenta assim: infelizmente, ainda vemos famílias agindo dessa forma. Muita gratidão. E a Eliane, ela vai comentar isso aqui para nós, justamente em um vídeo que a gente trouxe a parte da história em que Euvídio expulsa Célia de casa e que Célia vai receber auxílio fora de casa, que a própria família não auxilia, então ela encontra esse auxílio longe. E a Eliane traz isso, ó, infelizmente ainda vemos família agindo dessa forma. E Eliane, minha querida irmã, e a todos os irmãos que estão aqui com a gente, é verdade, a gente ainda vê essa realidade terrena. Muitas vezes o núcleo familiar não nos concede o apoio que precisamos e aí encontramos fora. E é importante a gente dizer que Deus não desampara nenhum filho. Então, às vezes, se dentro do núcleo familiar a gente não consegue aquele apoio, Deus sempre envia auxílio, ajuda para todos nós de uma forma ou de outra. A gente percebe na história que Célia recebeu sempre esse auxílio. E eu encerro aqui os comentários com um comentário do Guilherme Ferreira, que também está sempre aqui com a gente. Bom dia, nosso querido irmão Guilherme. Guilherme diz assim para todos nós, e olha, as palavras de Guilherme são palavras que nós também partilhamos. E eu acredito que muitos de nós também. Guilherme diz: Célia é um grande exemplo. E eu encerro com as palavras de Guilherme porque é verdade. Célia é um grande exemplo para todos nós. Um grande exemplo de cristão, um grande exemplo de vida, um grande exemplo de superação. E com essas palavras nós encerramos, meus irmãos, a obra. Eu deixo aqui o abraço para todos os irmãos, todos que nos acompanharam diariamente, o nosso forte abraço. Eu convido para a gente estar aqui amanhã, para a gente começar uma nova obra. Vamos começar agora um novo caminhar juntos. Vamos estar aqui como uma grande família. E agora, para a gente encerrar, eu vou ler para todos nós, deixar o áudio aqui, conforme a nossa irmã Adriana sugeriu, muito sabiamente, a gente agradece. Eu vou deixar para nós aqui o áudio, a leitura da música que as crianças cantam quando Célia retorna para a pátria espiritual. Um nosso grande abraço, meus irmãos. Obrigada por nos acompanharem em todos os capítulos desta obra. Lembremos que é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus, meus irmãos. Até amanhã. Meus amados irmãos, eu convido a todos para encerrarmos com Jesus no coração, elevarmos o pensamento até a Deus nosso Pai e juntos aqui ouvirmos do fundo do coração as palavras cantadas pelas crianças no momento da partida de Célia para a pátria espiritual. Louvado sejas, Jesus, na aurora cheia de orvalho,
que traz o dia, o trabalho, em que andamos a aprender. Louvado seja, Senhor, pela luz das horas calmas, que adormenta as nossas almas no instante do entardecer. O campo repousa em preces, o céu formoso cintila, e a nossa crença tranquila repousa no teu amor. É a hora da tua bênção, nas luzes da natureza, que nos conduz à beleza do plano consolador. É nesta hora divina que o teu amor, grande e augusto, dá paz à mente do justo, alívio e conforto à dor. Amado Mestre, abençoa a nossa prece singela, faz luz sobre a procela do coração pecador. Vem a nós, do céu ditoso, ampara a nossa esperança. Temos sede de bonança, de amor, de vida e de luz. Na tarde feita de calma, sentimos que és nosso abrigo. Queremos viver contigo. Vem até nós, meu Jesus. Que assim seja. Meus amados irmãos, são com essas palavras que nós encerramos a obra 50 anos depois. Fiquemos em paz, que assim seja.